Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós queremos experiências de pessoas que fazem coisas que nós não fazemos. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas nós não fazemos nada de extraordinário. Nós queremos viver o incrível, provar o sensacional, gostamos das experiências dos outros, mas sequer imaginamos o que pessoas fazem para viver tais experiências. E nós sabemos é que somos frágeis. E que há alguma vantagem nessa pessoa que nós ainda não descobrimos, por isso que ela vive coisa que nós não vivemos. Não é assim que funciona. Estamos aqui e a oportunidade é para todos. Deus não tem filhos preferidos, mas pessoas saem daqui para tomar decisões diferentes das outras. E decisões, elas geram, movimentos e reações a nosso favor ou contra nós. Pedro sai e anda sobre as águas. E 11 discípulos ficam olhando o Pedro andando sobre as águas. Porque Jesus gostava mais de Pedro? Não. Porque Jesus preferia Pedro? Não. Porque Pedro foi o primeiro papa? Não. Porque Pedro não tem a ver com o que Pedro era para Jesus. Tinha a ver o que Pedro era capaz de fazer por aquele momento. Nós precisamos olhar nossa vida numa perspectiva mais ampla. Pedro disse, eu quero andar sobre as águas. Não tinha nada para fazer lá fora. Só tinha a experiência de voltar dali com um milagre. Poder dizer para todos, eu estava de noite num ambiente, eu já tinha vivido com ele uma pesca extraordinária. Eu já tinha vivido com ele um milagre na minha casa. Mas ele me mostrou que no meio de tantos discípulos, alguns podem viver coisas muito particulares, simplesmente porque são capazes de fazer coisas que outros não fazem. Se posicionar como outros não se posicionam. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, sim. Mas um dia Jesus disse para ele, Pedro, o diabo, olha que coisa interessante, ele me pediu para agir sobre a sua vida. Pô, gente, aí é meio louco, não é? Então quer dizer que o diabo precisa da autorização de Deus para mexer na nossa vida? Bom, isso também dá para ir no Velho Testamento e dar uma olhadinha em Jó. Tendo visto o meu servo Jó, íntegro, fiel, que me teme, que se desvia do mal, o que o diabo disse para Deus? Mas também, tudo que ele tem o Senhor protege. Antes da Bíblia dizer que Deus protegia tudo o que era de Jó, a Bíblia diz que Jó vivia uma vida íntegra. Aí eu pergunto a você, quem é que protegia a vida, a casa e os bens de Jó? Deus ou Jó? Jó, era ele. Para o diabo agir na sua vida, você tem que autorizar. Você autoriza. É você que fecha a porta. Você viu a palavra de oferta? É você que fecha a porta ou abre a porta. É você que fecha a porta ou abre a porta da sua casa. É você que fecha ou abre a porta de suas emoções. É você que faz isso. A grande questão, gente, é que nós estamos aguardando um Deus que nos transforma. E a Bíblia não diz isso. Não diz. A Bíblia não diz que Deus vai te transformar. A Bíblia diz, transformai-vos. Jacó vira Israel? Sim. Quem transformou Jacó em Israel? Jacó. Quando ele diz, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero, chega, eu não vou te deixar antes de você me abençoar. Que benção o cara quer? O cara é rico, cheio de filhos, o cara é próspero, esse é Jacó. Mas ele diz, mas eu quero ser mais do que isso. E o anjo diz, como é que é seu nome? Ele diz, o meu nome é Jacó. Ele diz, então a partir de hoje, seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel. Quem transformou Jacó em Israel? Foi o próprio Jacó, quando ele decidiu que a vida de Jacó não cabia mais nele. Quando é que nós vamos olhar para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso estilo, e vamos descobrir que ele não tem a ver com o nosso futuro, ele tem a ver até com o nosso passado. Mas chegou a hora de mudarmos de fase, de mudarmos de vida. Pedro vai viver isso que ele experimenta. Mas um dia, Jesus explica a ele como as coisas são. Eu vou ter que morrer. E Jesus disse, então, quem vocês dizem que eu sou? Quem? Uns disseram, o senhor é Elias, João Batista. E Jesus disse, Pedro, eu quero a sua opinião a meu respeito. Você que eu fiz um milagre no seu barco, você que eu fiz um milagre na sua casa, você que eu permiti que andasse sobre as águas, quem você diz que eu sou? Pedro disse, o senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O senhor é o Salvador. Esse é o senhor. O senhor não é Elias, o senhor não é João Batista, o senhor não é Jeremias, o senhor não é nenhum dos profetas do Velho Testamento. Jesus disse, bem fizeste tu, Simão Barjonas, que não respondesse segundo a carne e o sangue, mas o Espírito do meu Pai que está sobre você. Imagina Pedro falando, é isso aí, tá vendo? Espírito de Deus sobre mim, Espírito de Deus sobre mim. Oh.
Jesus falou, mas eu preciso avisar vocês, eu vou morrer e o negócio vai ficar difícil, a chapa vai esquentar. Pedro falou, morrer nada, rapaz, faz isso não. Morre não, Jesus. Jesus falou, Satanás. Alguém deve ter falado, Satanás, certo? O cara estava cheio de Deus, agora já está cheio. O Pedro, imagine nós, certo? Jesus falou para ele mais à frente, antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. Pedro falou aí, nego nada, fique tranquilo, eu morro com o senhor. A guarda chegou, vazou todo mundo. Eu gosto do Pedro, gente, já estou terminando. Pedro foi embora, mas não foi, sabe? Conhece aquele crente que vai, mas não vai, Eliseu? Às vezes parece que o cara desviou, o cara tá. Cadê o cara? Desviou. Cadê? Conhece os crentes assim? Eles estão, mas não estão. Pedro estava lá, mas não estava, porque ele estava escondido olhando Jesus de longe. Aí perguntaram a ele, cara, você não estava com Jesus? Ele falou, Jesus? O cara do milagre? Não, isso aí eu vou dormir. Não, certo? Não, você não estava com Jesus? Jesus? Que Jesus? Não, eu não sei quem ele é não, pai. Só até ouvi falar, e o chupiscador. Uma mulher perguntou, você estava? Aliás, ela nem perguntou. Em algumas traduções ela afirmou, você estava, você é um deles. Ele falou, não sou, garota. Confusão, é outro Pedro. Ela falou, você é igualzinho a ele, você se parece com ele, você fala como ele, você anda como ele, você estava com ele, Pedro, você é da gangue. Pedro começou a falar, sei lá, com os palavrão, também não sei, não sou obrigado a saber tudo. Falou umas coisas lá esquisitas, mas sabe o que eu aprendo nessa história? Que tem gente que luta para falar que é com ele e os outros falam que não é. Tem gente na igreja que fala assim, sou crente, e o outro fala, eu ando com Jesus. Você está confundindo, você anda com o outro. O concorrente, o do tridente, certo? Tem gente que não precisa nem falar. Se você tentar falar que não é crente, você vai para a universidade, para a faculdade, você fala, você é crente? Fala, não sou nada. Você tem cara de crente, ó. Tem cheiro de crente. Você é crente? Ó. Não sou, rapaz, não sou. Sou pecador, mas pecador também sou, mas você é crente. Aí quem é que cantou? O tal do galo. Engraçado. A gente faz cada pergunta idiota, né? Estava eu na última caravana em Israel, um imbecil, tá gravando? Imbecil. É um imbecil que disse, supostamente, que o galo era uma desgramada de uma trombeta que se tocava. Alguém já escutou falar isso? Palhaçada, tá assim de galo lá. E não é de hoje que os galos. É um imbecil que falou isso, aí eu fui falar, passei uma vergonha, porque escutei uma praga de uma besta e acreditei. Num fake news. No meio da caravana, 50 pessoas, eu falei, vem cá, gente, esse negócio de galo era uma trombeta assim. Pensa. O que eu queria sumir, queria virar petróleo. Você está rindo, mas é sério. Então Jesus falou, antes do galo cantar, você me nega? Quando ele negou a 3ª vez, o galo, pensa, claro. Pensa a cara do Pedro. E Lucas diz que Jesus estava olhando para o Pedro. Depois você lê, que eu não vou nem falar onde. Eu imagino Jesus olhando para o Pedro, logo depois que negou. Pedro, não sabe quem eu sou não, né? Estava morando na sua casa, infeliz. Lembra? Tudo bem que eu curei sua sogra, deve ser isso. Que deu um litígio entre a gente, ou não? Pedro voltou a pescar, gente. Chateado, aborrecido, sabe? Voltou a pescar. Tá ele pescando, volta com o barco vazio de novo. Ô Pedro. Quando eles estão quase voltando, tem alguém lá na praia com a fogueirinha, com peixinho assado. Só mexendo no peixinho. O João, que enxergava melhor que o Pedro, falou, Pedro, Jesus morreu, Pedro? Pois é. Aquele que está lá, eu acho que é ele. Pedro deve ter falado, nada, meu filho, tem tanta gente que parecendo com ele que já até me confundiram. João falou, Pedro, é o mestre. Aí Pedro não aguentou. Ele já pulou do barco, sempre estabanado. Já vai ele correndo. Tudo para Pedro era no extremo. Ou era tudo ou era nada. Ele era desse jeito. Mas Jesus sabia. Aí chegou lá do outro lado. Devia estar com medo também, né, gente? Se fosse eu não ia sozinho. Igual Pedro foi. É ele, João. Mas ele não morreu, João? Não, vamos esperar para ir todo mundo junto, que é mais seguro, não é? Vai que é The Walking Dead. Um negócio assim, né? Chegou lá, Jesus olhou para o Pedro e disse, Pedro, você me ama? Pedro deve ter lembrado, deve ter pensado, amar eu amo, mas tem hora que é difícil. Jesus falou, então apacenta
as minhas ovelhas, Pedro. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Se usou 3 verbos diferentes, eu não vou entrar em questões disso, porque para mim não precisa. Pelo que eu estou entendendo, uma coisa era muito forte no interior de Pedro, as 3 vezes que ele negou. Então Jesus tinha que trazer o 3 novamente para tratar. E 3 vezes ele pergunta: você me ama, Pedro? E Pedro diz: o senhor sabe, mas não é fácil.